Bom, boa tarde. Vou usar o microfone aqui porque para ficar. Nós vamos gravar essa reunião, tá? A reunião de trabalho, estamos gravando para depois o pessoal poder acessar, né? Aqueles que estão aqui. Desde já eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Poderem acessar, rever as orientações, os questionamentos feitos aqui e tal. E também para quem não participar da reunião, então, poder acessar também na TV Senja, aí no YouTube, nas nossas plataformas, então por isso tem que falar aqui no microfone. Mas esse tema, o tema das contribuições extraordinárias em planos de previdência complementar fechado, né? E com déficit, com ajuste de déficit, né? É um tema que a gente já vem tratando há algum tempo, né, Renato? Com a nossa assessoria jurídica aqui, Renato von Miller, né? Acho que lá em 2017 a gente fez umas orientações, umas informações, uns boletins, encaminhamos para o pessoal disponibilizando toda a nossa assessoria jurídica aqui, né, para quem precisasse. De lá para cá, várias coisas aconteceram aí, nós tivemos pandemia, tivemos uma série de questões aí, estamos retomando então esse assunto, né, que ainda continua incomodando muita gente, que muitos daqueles planos que tiveram déficit e tiveram que ser equalizados e que tiveram a contribuição do participante durante esse tempo, tem planos que já têm outra, né, ou outras contribuições e que estão sendo feitas, né? E o que se quer, é claro, é que se possa abater, né, esses pagamentos, né? Na dedução do imposto de renda, no final das contas, né? Então nós fizemos essa reunião aqui para atualizar o assunto, encaminhar também aquilo que o Senji pode ajudar vocês, através da assessoria, para conseguir esse direito, né? E convidamos aí todo o pessoal que participa desses planos de previdência, principalmente o pessoal do Grupo CE, né? ECE, o pessoal da Emater também e da própria Corsan, tá? Aqueles que não puderam participar, estar aqui hoje, vão acompanhar depois na gravação. Tá? O Schreiner, que é o nosso diretor financeiro aqui do sindicato e o presidente da associação, a SE, né? Tem comigo aqui ajudado a conduzir esse trabalho aí junto com o Renato, a gente já conversou antes, então estamos aqui. Tá? Então é isso, sem mais delongas, uma reunião bem tranquila de trabalho, eu vou passar aqui para o Renato, não é isso, Schreiner? É isso aí, né? Aqui por baixo, né? Sou bem grandão. Só falar aí para poder... Então tá. Boa tarde a todos. Então, mais uma vez aqui no Senji, eu agradeço o convite, Schreiner, César, e dentro do possível aí nós vamos estar à disposição e vocês fiquem abertos para perguntas, e as perguntas assim também a serem realizadas, para que, em razão do programa estar sendo gravado, solicita-se que seja feito por telefone, aí que pelo microfone, e a moça encarregada, já ela vai alcançar o microfone para você. Bem, a nossa questão, então, envolve as contribuições extraordinárias e a tributação sobre elas. Começando pela contribuição extraordinária. Eu sei porque existem dúvidas, eu vou falar isso, talvez não atinja vocês, mas existem dúvidas se ela é legal. Legal é. Então, nós não temos como contestar essa contribuição extraordinária, porque nós temos leis que regem esta matéria, Lei 108, leis complementares 108 e 109, que autorizam, sim, em caso de déficit, para a garantia de manutenção dos fundos previdenciários, a adoção de uma contribuição adicional extraordinária. Então, ela é plenamente legal. O que nós temos hoje? A Receita Federal, ela tem resistido em abater, ou incluir na base de cálculo, ou excluir da base de cálculo, as contribuições extraordinárias. As contribuições normais, elas entram na base de cálculo sem qualquer ressalva. Por que a Receita Federal resiste a isso? A legislação
Ela fala da possibilidade de excluir da base de cálculo do imposto de renda as contribuições aos fundos previdenciários, mas não colocou a palavra extraordinárias. Pelo fato de não ter colocado a palavra extraordinária, a Receita Federal fez uma consulta ao Conselho Regulador de Tributação do Governo Federal e da Receita Federal, e esse conselho, através de uma resolução, entendeu que as contribuições extraordinárias não entrariam, então, nesse pacote de dedução do imposto de renda, só as contribuições normais. Isso, em razão deste entendimento, levou vários advogados e vários interessados a entrarem na Justiça discutindo essa matéria. A Justiça Federal, através da Turma Nacional de Uniformização, ela regulou internamente, para decidir tudo igual, estou falando de uma forma bem simples, de maneira igual para todos, ela regulou isso, dizendo que tanto as contribuições normais, que já estão previstas em lei, como passíveis de dedução, também as extraordinárias deverão ser. Até coincidência, né? Essa matéria foi regulada na Justiça Federal sob um tema de número 171. Não sei se é mera coincidência ou não. Então é 171 que a Receita Federal vem aplicando a todo mundo. Então, qual é a alternativa que nós temos em razão desta resistência da Receita Federal? Administrativamente, ou seja, pedir na Receita, não adianta. Por quê? A Receita Federal ela não pode fazer nada a não ser que esteja autorizado por lei. E nesta dúvida que ela teve, se poderia fazer a dedução, incluir nas parcelas a deduzir a contribuição extraordinária, pelo fato de não ter lei, o Conselho Regulador entendeu que não pode. E se entendeu que não pode o servidor da Receita Federal, por livre e espontânea vontade, sob pena de responsabilização administrativa, tomar a iniciativa de autorizar algo que não foi previamente previsto pela lei e depois pelo órgão regulador. A alternativa que existe é demanda judicial, lamentavelmente. Então, para fazer com que essas contribuições extraordinárias sejam deduzidas da base de cálculo, somente com ação judicial, a tramitar na Justiça Federal, porque se trata de uma ação movida contra um órgão federal. O que é um processo dessa natureza? Há riscos de perder quanto a esta parte da contribuição extraordinária com o limite de 12%? Não há, porque a questão já está pacificada. Então, mas necessário se faz que entre com ação judicial para que a Receita Federal realmente cumpra com esta decisão de número 171 que a Justiça Federal, através da sua Turma Nacional de Uniformização, julgou. Riscos no processo, como eu falei, a princípio não há, porque a matéria está decidida. Sempre quando nós entramos numa ação judicial, vem uma preocupação. E se eu perder a ação? O que eu vou ter que pagar? Claro, numa ação normal, onde há perda da ação, a parte que não for beneficiária de assistência judiciária gratuita, que é o caso de vocês, não teriam assistência pelo padrão de remuneração, teria que pagar, além das custas judiciais, que essas são baratíssimas, mas também o valor equivalente a 10% dos honorários do advogado da União que defender a Receita Federal, se perdesse a ação. Mas essa questão aí, como ela está pacificada até o limite de 12%, ela, a princípio, não tem um risco maior, eu digo maior, porque a gente nunca sabe depois o que pode acontecer, mas até hoje a coisa está bem pacificada e bem resolvida. Então, essa aí não teríamos um risco de sucumbência, ou seja, a perda da ação e pagamento dos honorários da parte contrária, que seria a Receita Federal. Então, esta é uma parte que envolve a dedução dessa contribuição, desse imposto de renda sobre a base de cálculo até o limite de 12%.
Até o limite de 12%, a questão está resolvida. A questão maior, para quem se enquadrar na hipótese, é quando essa contribuição extraordinária extrapolar os 12%. Como é que ficaria isso? Haveria possibilidade de incluir na base de cálculo a Justiça Federal, quanto a isso, em umas ações que já foram propostas sobre um viés completamente superficial, entendeu que não, que o limite seria os 12%. Mas o limite de 12%, o que acontece na verdade? Se nós limitarmos a 12% a contribuição extraordinária, quando ela ultrapassar esse limite, o que nós vamos ter? Vocês, quando recebem o benefício, quando declaram à Receita Federal os rendimentos, tem que pagar imposto de renda. Se nós deixarmos uma contribuição incidente sobre aquilo que exceder os 12%, o que vai acontecer? Uma contribuição, o pagamento de imposto na origem, quando fazem a contribuição extraordinária, e depois, novamente, quando forem receber o benefício previdenciário. Ou seja, haveria uma bitributação, ou seja, como nós tecnicamente chamamos bis in idem, ou seja, haveria uma cobrança dupla de contribuição sobre os mesmos valores. Claro que nem sempre a contribuição extraordinária vai ser equivalente àquilo que vocês declarariam no futuro, mas é uma questão de compensação de débitos, ou seja, não teria razão de cobrarem antes se depois vai ser cobrado de novo. Então, por esta razão, nós teríamos uma segunda ação. Nesta segunda ação, e aí eu entendo e oriento o escritório nesse sentido, então essa segunda ação, eu quero fazer justiça, que foi um engenheiro aqui do SENGE, que trouxe a questão e que matematicamente nos demonstrou esta verdade, que na verdade a lógica dessa questão, que paga-se tributo nas duas pontas, quando é descontado e depois quando é recebido o benefício. Então isso veio de um engenheiro do SENGE, vinculado ao sindicato. Então o mérito é dele. Nós só fizemos a moldura, ou seja, a questão constitucional, a questão legal que nós colocamos dentro da ação. Então esse mérito é dele. Não vou puxar coisas para nós que não são nossas. Ele trouxe de uma forma brilhante e realmente elogiável o que ele fez. Então essa segunda ação. Então eu decidi o seguinte, fazer duas ações. Uma envolvendo aquele limite de 12%, porque esta está pacificada e vai ser uma ação mais rápida, e a outra, em uma segunda ação, para nós discutirmos só aquilo que ultrapassar os 12%. Justamente para que nós, se eventualmente perdêssemos a ação, e pelo fato de a ação andar mais ligeiro também, porque nós não precisaríamos ir à última instância, talvez até o Supremo Tribunal Federal, nós teríamos uma solução neste limite de 12% a nível regional, porque a questão está pacificada. Já com a segunda ação, nós talvez tivéssemos que seguir adiante, além do regional, subir para Brasília. E aí a coisa é muito demorada. Então, para que uma coisa se resolva de imediato, divide-se estas duas ações em dois momentos. Por quê? E qual é a vantagem de entrar com uma ação? A ação, quando se propõe, nós propomos a ação para, em primeiro lugar, sustar o pagamento do imposto de renda. E, em segundo lugar, receber aquilo que foi pago no passado. Como a Receita Federal é um órgão público, conforme o nome sugere, federal, a possibilidade de receber os atrasados se limita a 5 anos. Ou seja, nós vamos poder receber o que foi pago exclusivamente o que estiver dentro dos últimos 5 anos que antecederem a ação judicial. O que foi pago antes desses 5 anos, para os casos que se enquadrarem nisso, perdeu-se, porque o tempo já aconteceu e já fez desaparecer esse direito de restituição. Então, é importante que se de imediato faça, justamente para sustar o prazo prescricional quinquenal. Se nós fizermos isso logo, nós vamos estancar as perdas do passado.
E, claro, quanto antes fizermos, nós vamos também ter um resultado mais rápido das ações judiciais para sustar essa contribuição, essa retenção que é feita lá pela Fundação, dessa contribuição, desse imposto que é pago para a Receita, para o governo federal. Tu tinhas um questionamento que eu vou pedir que tu faça pelo microfone para que ele possa ser gravado. Doutor Renato, eu me propus a fazer a pergunta no sentido de como vai ser resolvida, né, a questão, uma vez, do sucesso, né? Como é que o escritório encaminha, né, a solução, a viabilidade do direito, no caso, né, obtido através da justiça. Sim. É isso. Como se daria, na verdade, a finalização dessa questão toda. Perfeito. Né? Um processo ele tramita e, depois de passar por todas as instâncias e sendo vitoriosa a demanda, esta ação transitará em julgado, ou seja, não terá mais possibilidade de haver recurso quanto àquela matéria que foi decidida. Claro, a mesma coisa acontece quando se perde uma ação. No momento que se perde uma ação e não tem mais recurso disponível, ela transitou em julgado e a questão é sepultada. Então, quando se ganha uma ação, da mesma forma, o processo tramita, primeiro grau, segundo grau, às vezes a nível superior em Brasília, e quando não houver mais possibilidade de qualquer espécie de recurso, esse processo encerra, e a isso nós chamamos de trânsito em julgado. Quando esse processo encerrar, a fundação respectiva vai ser avisada desta decisão e determinado que ela pare de proceder da forma que ela vinha adotando, ou seja, fazendo a retenção de valores para o pagamento do imposto de renda. Quanto à própria ação que nós estivemos trabalhando, essa ação em tramitação, cuja tramitação encerrou, ela vai entrar em cálculos, ou seja, será apurado o valor devido dos atrasados todos, e no momento que for apurado isso, ela entra numa ordem de pagamento, que é o famigerado precatório. Ele entra em precatório, e aí nos precatórios federais nós vamos ter que esperar até que seja disponibilizado o dinheiro. Normalmente demora bastante isso. Por isso que eu falei que é importante que o quanto antes se fizer, melhor, porque já vamos ter uma demora lá no final da ação judicial. Então, é assim que a coisa acontece. A fundação é avisada para que ela pare de fazer o que está fazendo e, por outro lado, nós vamos fazer os cálculos que a própria Justiça Federal faz, e nós conferimos, os cálculos relativos ao que representam os atrasados, dos 5 anos para trás, e além deles, da ação judicial para frente, até o trânsito em julgado. Então, a situação funciona desta maneira. Boa tarde. Eu sou Luiz Antônio Valente, aposentado da Emater, através da Fundação. E eu queria saber se existe algum fator limitante da forma que você declara. Eu tenho declarado no simplificado. Sim. Existe algum empecilho por ser no simplificado? Porque, de qualquer jeito, ele não aparece, aparece o valor total. Aparece o valor total. O que nós vamos ter que provar é o que foi, de fato, recolhido. E isso é possível ser feito, né? Então, se faz, naturalmente, isso é possível. Então, quanto a isso, não há uma preocupação maior. Claro que, pela simplificado, não há o discriminado, nós vamos ter que discriminar na ação judicial, juntando documentos do que foi efetivamente retido, para que se possa buscar a devolução em tempo hábil. Eu sou João Carlos Lindau. A pergunta se dá em relação aos honorários do escritório. Esse montante
que vai entrar em precatório, né, quando for recebido, vai demandar um valor, né, que será a remuneração do escritório. Sim. Aqui, o CENG tem um contrato, né, com o escritório de 15%, né, no valor das ações. Né? Mas a questão que vem a mim é o seguinte, nós estamos falando de 12% de imposto de renda sobre isso. E aí, sobre esse total, teríamos 15% para o escritório. Né? Como é que fica essa matemática aí, mesmo assim? Bom, é esse valor que foi contribuído a maior, né, mas limitado a 12%. Sim. E sobre esses 12 se aplica os 15, em cima do total. Seria esse o cálculo aí, só para confirmar isso. Na verdade, nós vamos buscar, sobre o valor que foi incidiu o imposto e não deveria ter incidido imposto, a devolução vai ser integral. Então, dessa devolução integral do que foi indevido, foi contribuído sem necessidade, aí sim os honorários incidirão sobre isso. Certo, obrigado. Então, é a forma, claro, nós temos que cobrar, senão a gente não sobrevive também. Joel Fischmann, doutor Renato, no caso nosso do CEPREV, da CE, nós não estamos tendo contribuição extraordinária. Então, nós não temos nenhuma devolução, nós não temos nenhuma devolução para pleitear. Né? Tá? Mas, provavelmente, quase com certeza, vamos ter, a partir de abril desse ano, uma contribuição extraordinária, que não deve estar calculado o valor ainda, mas vai ter. Não existe a possibilidade de nós termos uma decisão liminar, uma decisão mais rápida, no caso, para evitar esses pagamentos? Esse tipo de ação preventiva, não tem. Ela é muito difícil. Para algumas situações onde haja risco elevado de, se não for feita alguma coisa, não poder resgatar depois os valores, aí se consegue a preventiva. Mas, como a Receita Federal, um órgão do governo federal, ele não vai falir, ele vai pagar de qualquer forma, é pouco provável, ou praticamente impossível, que a gente possa fazer uma ação de prevenção, para que não venha acontecer mesmo que nós tenhamos essa matéria decidida no tribunal já, mas nós temos a nível de tribunal. Então, por que a Receita Federal também ela não se adapta ao que o Poder Judiciário vem decidindo? Simplesmente é mais cômodo e mais tranquilo, porque nem todo mundo reclamará. É que nem uma reclamatória trabalhista. Tem empresas que apostam na reclamatória trabalhista porque nem todo mundo vai entrar com uma ação trabalhista para resgatar aquilo que não foi pago pelo empregador. E a Receita Federal acaba se acomodando nessa forma de ver a coisa, porque também nem todo mundo reclama. Como eu falei antes, nós só vamos poder resgatar aquilo que estiver dentro dos últimos 5 anos. O que passou, passou. Então, se nós não reclamarmos em tempo hábil, consequentemente, aquilo que está para trás, o governo federal já se apoderou. Então, nós não teremos mais como tocar. Então, claro, quando acontecer de iniciar na Fundação CE essa contribuição extraordinária, importante que no primeiro mês já se entre com a ação, para que nós tenhamos de imediato uma solução, pelo menos mais rápida, sobre essa questão. Claro, pode acontecer o quê? Como as ações se repetem e vem acontecendo diariamente, entra uma quantidade enorme de ações sobre esse assunto, a nível de Brasil, não aqui exclusivamente, pode acontecer que venha um decreto, ou uma resolução, modificando a resolução 354 do Conselho Regulador de Tributação da Receita Federal, dizendo que não, que essas poderiam entrar dentro do limite dos 12%. Claro, a questão que extrapola os 12%, essa aqui não. Ela não vai ser decidida administrativamente, porque somente poderia ser decidida administrativamente se viesse uma lei dizendo que poderia fazer. Então, a situação ela é
basicamente isso. Sobre a necessidade de entrar com ação judicial. Se não entrar com ação judicial, não vai receber os valores atrasados, nem tampouco a possibilidade de sustar esse pagamento do imposto. Dentro dessa perspectiva, o que sempre vem a pergunta: e quanto tempo vai demorar um processo desse tipo? Um processo que envolve matéria decidida, mesmo que a matéria já esteja decidida quanto ao limite de 12%, ele vai tranquilamente a uns 2 anos, 2 anos e meio ou 3. Ele vai isso. E depois disso, ainda entra o precatório, ou seja, o tempo que vai levar o governo federal, autorizado pela Constituição Federal, para pagar esses valores devidos dos atrasados. Então, a ação judicial é isso aí. Então, nós vamos ter, no mínimo, os 2, 3 anos de tramitação processual e depois, mais talvez, o equivalente para receber o valor, tendo sorte. Então, a situação é essa. Quanto à segunda ação, essa que nós vamos discutir, a questão que envolve o que extrapolar os 12%, essa ação é uma ação demorada. É uma ação que ela não se esgotará aqui no Rio Grande do Sul, ela vai além do nível regional. Eu digo Rio Grande do Sul, porque nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, se fosse outro estado, seria a Justiça Federal do respectivo estado. Então, ela não se esgota aqui, ela vai para os tribunais superiores necessariamente, porque aqui, nos regionais, há uma posição já antes declarada de manter a ação até os 12%. Eu sei que eu fui rápido, mas eu fiz um doutorado em Portugal, e lá eu aprendi a ser resumido. Então, não, vocês viram que eu não usei imagens, até porque eu sempre fui professor na minha vida, e as imagens cansam. Então, tu não presta atenção, eu sei porque eu assisti muitas aulas nesse sentido, não presta atenção em quem está falando nem na imagem. Tenta ler e tenta ouvir ao mesmo tempo, e 2 coisas ao mesmo tempo não funcionam. Então, Boa tarde, doutor. Boa tarde. Ademir. Boa tarde, sou Ademir. o esposo da Eusa, que é da CE, Plano Único. Lhe pergunto o seguinte, essas deduções que estão ocorrendo nesse ano, no Plano Único, ela vai poder deduzir no ano que vem na declaração, quando ela fizer a declaração desse ano? Se a dedução das contribuições normais, sim, né? Agora, Não, extraordinária. A extraordinária, ela não vai deduzir. Não pode deduzir. Não vai deduzir porque justamente a Receita Federal não autoriza a dedução. Sim. Ela só vai deduzir depois da ação judicial. Então, necessariamente tem que entrar com a ação judicial. Tá. Então a extraordinária desse exercício não pode ser deduzida nessa declaração, né? Não. Desse exercício, não, porque elas não são dedutíveis de forma alguma. Só as normais, sim. As extraordinárias não são dedutíveis. Então, para deduzir este valor, ou retirar da base de cálculo este valor até o limite de 12%, necessariamente tem que entrar com ação judicial. Aí entra na segunda ação, né? Como foi colocado aqui. Não, nessa primeira a mesma ação, mas é uma segunda. Né? Até 12%, se a contribuição for limitada a 12% da base de cálculo, aí sim é na primeira ação, que é a ação que já tem uma definição judicial nesse sentido. Tá. Se ela extrapolar o limite de 12%, aí entra na segunda ação. Então, primeiro tramita a ação, com a decisão judicial, é que poderá ser incluído na declaração do imposto de renda para que elas sejam deduzidas. Então, sem a decisão judicial não tem como deduzir, porque se fizer isso, vai faltar valor lá na hora do acerto de contas. Então, não pode fazer. Só mais um detalhe, doutor. Com essa decisão já dos 12%, não poderia o escritório entrar com uma medida cautelar para ser deduzido na declaração? Até dá para fazer a cautelar. Mas aí, como eu falei antes, a questão que se assemelha àquela ação preventiva. Normalmente, quando é uma ação contra o governo federal, e o governo federal não é
ele não vai falir, tomara que não, né? Ele não vai falir. Normalmente, essas liminares não são concedidas, porque eles entendem que não há risco de recebimento futuro dos respectivos valores. Porque quando se entra com uma ação nesse sentido, com pedido de liminar, nós temos que provar o risco de não recebimento, os riscos que envolvem o não pagamento dos valores. E dentro da esfera federal, nós não sofremos esse risco. Claro, demora para receber, tem precatório, vai demorar, vai haver uma demanda grande para que se consiga receber, mas ele vai ser pago. Pode demorar, mas vai ser pago. Então, é muito difícil que se consiga isso. Se consiga uma liminar nesse sentido. Até na primeira ação, até poderia se tentar. Mas isso que eu penso. Poderia se tentar. Mas, de qualquer maneira, a Justiça não defere. Ela tem, por norma, não deferir liminares em questões desta ordem. Na segunda ação, que é aquela que extrapolar o limite, aquela não entraria com cautelar de jeito nenhum. Não, sim, aquela é uma ação ordinária. Porque se eventualmente a ação for perdida, for julgada improcedente, tudo aquilo que não foi pago no tempo hábil teria que ser pago num montante único depois. Então, se tornaria muito arriscado nós conseguirmos uma cautelar, uma liminar numa ação preventiva, para não acontecer um problema futuro. Aí nós podemos dizer, mas foi culpa do juiz que concedeu a liminar? Não, isso não interessa. Se ele concedeu a liminar e a ação é julgada improcedente, não interessa. Tudo que ficou em prejuízo da União, do governo federal, vai ser recuperado, cobrando-se da pessoa que teve inicialmente a cautelar deferida. Então, a cautelar, quando nós tratamos de processo judicial onde não haja risco, é normalmente muito perigosa. A gente usa a cautelar com muita cautela. Porque realmente o risco de nós obtermos uma... E quando se busca uma liminar para sustar determinados valores, nós pedimos que esses valores sejam retidos na Justiça Federal. Serão retidos na Justiça Federal até o final da ação. Para que, se no final da ação a ação for julgada procedente, o valor estar lá à disposição e a pessoa, o ente privado, a pessoa física, não tenha que pagar aqueles valores para a Receita Federal. Então, nós usamos as cautelares com muita cautela mesmo, porque elas poderiam se tornar muito perigosas. Então, é preferível deixar a ação correr naturalmente e depois conseguir a solução quando a Justiça terminar de forma terminativa, decidir o processo. Ok. Mas, claro, sempre que houver dúvida, nós nos colocamos à disposição através do sindicato. Qualquer dúvida que o associado tiver, vinculado ao sindicato tiver, nós vamos estar prontos para responder alguma coisa. E como eu vinha dizendo também, eu aprendi a ser resumido, não me tornar prolixo, falando e cansando os ouvidos com coisas desnecessárias. Então, eu, além de me colocar à disposição para vocês, através do SENGE, que me deu a honra de novamente vir aqui e com a possibilidade de falar para os seus participantes, também o SENGE se prontifica também a disponibilizar um espaço aqui no SENGE para quando, marcando uma hora, claro, nós possamos atender as pessoas que tenham interesse em resolver ou tiverem dúvidas a serem resolvidas. Então, desde logo, eu agradeço essa rápida explanação que eu fiz, que eu normalmente costumo ser ligeiro, e vamos ver o que acontece. Então, muito obrigado ao Charner, ao César e ao Portelinha pelo convite que me fizeram. Então é isso aí, pessoal. Só reforçando, então, aqueles que quiserem, inclusive os que estão nos assistindo, né, quiserem marcar um horário, né, agendar uma consulta, é só ligar aqui para o nosso pessoal do atendimento, que vai ser
vai ser agendada essa consulta. Eu acho que... Sim, a documentação necessária, nós teríamos que ter acesso às declarações do imposto de renda, para nós provarmos que esses valores foram incluídos para efeitos de pagamento do imposto. Basicamente isso. A declaração do imposto de renda, porque através dele nós vamos conseguir calcular e provar o que foi, de fato, usado pela Receita Federal para fazer incidência ou fazer incidir o imposto. É isso aí. Sim, o senhor falou do simplificado. Aí teria que se trazer os comprovantes lá da fundação para que se possa ter a primeira certeza de que esses valores foram utilizados para o pagamento do imposto e, consequentemente, conseguirmos calcular o valor, porque nós temos que calcular antes de entrar com a ação. Então, é basicamente isso. As ações são todas individuais. Eu sempre fiz o Joel Fishman fez a pergunta se as ações, eu estou reproduzindo por causa do microfone, né, para ser gravado, se as ações serão individuais. Eu só faço ações individuais. Porque nas ações coletivas, o grande problema é a liquidação delas depois, ou seja, na hora que nós tenhamos que fazer os cálculos e fazer a cobrança em ação coletiva, as ações normalmente não terminam. E vão adiante, e vão adiante. E nas individuais a coisa fica mais simples, porque individualizando nós vamos ter o valor de cada um na sua respectiva ação, e não no conjunto. Sei que dá mais trabalho para nós poderíamos colocar ações de 10 em 10 pessoas, mas nós fazemos sempre individual. Por quê? Isso facilitará depois a liquidação do processo. Liquidação, na verdade, é o pagamento. Se tiver mais... mas tem Só uma pergunta. A disponibilização das declarações de renda para essa ação, vocês vão solicitar? Vocês vão entrar em contato? Como vai ser? Lá com a fundação? Não, aí vocês trazem, porque a fundação não nos forneceria isso de forma direta. Aí teria que pedir lá essa informação. Ou trazer a declaração para... Ou trazer a declaração para nós provarmos que o valor foi efetivamente, sobre ele incidiu a tributação. Qual seria o prazo da entrega desses documentos para vocês? Não tem prazo, a pressa é de cada um, porque nós vamos entrar com a ação de imediato. Mas, claro, a pressa é de cada um, porque quanto antes entrar, mais rápido nós vamos ter uma resposta depois do Poder Judiciário lá adiante. Né? Então, se não houver mais perguntas, eu agradeço mais uma vez o espaço e a possibilidade de falar mais uma vez aqui no sindicato. E tem um coffee break à disposição do pessoal, que deve ser aproveitado.